Olá, sexto ano! Tudo bem com vocês? Meu nome é Isabela Moreira e eu sou a sua professora de Ciências. Vem comigo para a gente saber qual é o tema da nossa aula de hoje? Hoje nós vamos falar sobre movimento do corpo 1, parte 1. Estamos no nosso PET 3, na nossa 8ª semana. E na aula de hoje nós iremos compreender que a estrutura, sustentação e a movimentação dos animais resultam da integração entre os sistemas muscular, ósseo e nervoso. É muito importante a gente entender que quando nós separamos os assuntos, é para a gente ampliar, compreender melhor, mas todos os sistemas eles vão funcionar de forma integrada. Na aula de hoje, nosso foco é aqui, ó, no sistema ósseo. E nas próximas aulas nós vamos falar um pouco mais do sistema muscular, mas sabendo que a divisão é para melhorar a nossa compreensão. Na natureza, na prática, tudo interage ao mesmo tempo. Movimento do corpo humano. Nosso corpo é capaz de realizar muitos movimentos diferentes. A imensa variedade de movimentos que o nosso corpo consegue realizar se deve basicamente à maneira como está estruturado o nosso esqueleto e aos músculos conectados a ele. Então, para que o nosso corpo se movimente, existe uma interação entre o esqueleto e os nossos músculos. Então, primeiro, vamos aprender um pouco mais sobre o esqueleto humano. O esqueleto humano em um adulto, ele tem 206 ossos e a sua função é nos dar a sustentação do corpo e proteger os nossos órgãos internos. Quais são, então, as funções do esqueleto humano? Proteção das estruturas vitais, como o coração, os pulmões e o cérebro. Ele é também a base mecânica para o movimento. E o esqueleto também é responsável por armazenar sais, como o cálcio, por exemplo. Então, os nossos ossos, eles são reserva do cálcio. Mais funções do esqueleto humano. Ele também é o local de produção de células sanguíneas, ou seja, na medula óssea. Nós já conversamos disso em aulas anteriores. Então, não vamos confundir a medula espinhal com a medula óssea. A medula óssea, ela está no interior dos ossos longos do corpo, como, por exemplo, o fêmur, e dentro do osso vai ocorrer a produção das células sanguíneas. O esqueleto também é um sistema de alavancas que, movimentada pelos músculos, permitem o deslocamento do corpo no todo ou em partes. Esqueleto humano. Os ossos são em grande parte constituídos por tecido conjuntivo, no qual as células estão rodeadas por um material intercelular sólido que é leve e ao mesmo tempo resistente a impactos e a quebras. Então, os nossos ossos ele é formado por um material que é resistente a quedas e impactos. Então, como que é o esqueleto humano? Quais são as partes do esqueleto humano? Ele pode ser dividido em duas partes. O
primeiro é o esqueleto axial e o segundo é o esqueleto apendicular. Então, no esqueleto axial, a grande característica dele é que ele tem pouca mobilidade. Ele é uma estrutura resistente e ele vai ser composto por crânio, coluna vertebral, a bacia. São esses ossos aqui, ó, que vão estar na base do esqueleto axial. Ele sustenta a nossa postura ereta e ele tem relação direta com o sistema nervoso. Por quê? Porque ele vai proteger o nosso sistema nervoso. Veja bem, o crânio vai proteger o encéfalo e a coluna vertebral vai proteger quem? A medula espinhal. Então, vamos relembrar onde está a nossa medula espinhal. Então, aqui, ó. Nesse modelo, nós podemos observar uma parte da nossa coluna vertebral. Entre as vértebras existe cartilagem. E no interior da nossa coluna, essa estrutura em amarelo é a nossa medula espinhal. Muito bem. E o nosso esqueleto apendicular? O esqueleto ele é ligado ao esqueleto axial. E ele é responsável por grande parte do nosso movimento. Então, essa parte do esqueleto ela tem grande mobilidade. E ele está ligado pela cintura escapular e a cintura pélvica. Então, a cintura escapular é a região aqui das nossas costas, né? E a região pélvica, essa região aqui próxima à nossa cintura pélvica. Muito bem. Crânio. O crânio, tem muitos alunos que acham que o crânio é um osso só, o que não é verdade. Então, ele é formado por vários ossos faciais e ossos cranianos. De uma maneira geral, esses ossos garantem principalmente a proteção do encéfalo, que é uma porção do nosso sistema nervoso central. Então, de uma maneira geral, essas cores aqui diferentes no crânio, cada uma é um osso diferente. Então, o crânio ele é formado por um conjunto de ossos. Coluna vertebral. A coluna vertebral ela é constituída por uma pilha de 33 pequenos ossos, que são as vértebras. No adulto, as 4 últimas vértebras são soldadas e formam o osso chamado de cóccix. Isso também ocorre com as 5 vértebras anteriores ao cóccix, que unidas vão formar o osso sacro. Então, esses ossos são aqueles ossos da bacia que eu estava comentando com vocês. Vai formar os ossos da bacia. Coluna vertebral. Entre as vértebras, há pequenas almofadas de cartilagem, que são os discos intervertebrais, que amortecem os choques quando andamos ou corremos. Então, aonde estão os discos intervertebrais? Esses discos de cartilagem que estão entre uma vértebra e outra.
Muito bem. Também são eles que permitem certos movimentos na coluna. Temos, assim, um eixo de sustentação do nosso corpo. Ao mesmo tempo, é forte e flexível. Além disso, a coluna vertebral protege a medula espinhal, que faz parte do sistema nervoso. Então, são muitas as funções da nossa coluna. Então, vamos ver aqui alguns detalhes da nossa coluna vertebral. A gente pode dividir a nossa coluna vertebral por regiões. Essa região aqui próxima do pescoço é chamada vértebras cervicais. As vértebras que vão proteger aqui a altura do nosso tórax, que nós vamos encontrar nossos pulmões e o coração, são as vértebras torácicas. As vértebras na altura aqui, ó, dos intestinos são chamadas vértebras lombares. E as últimas são chamadas sacro e cóccix. Na nossa coluna vertebral, eu tenho em azul aqui, ó, os discos intervertebrais, que é a parte cartilaginosa, e o osso, que são as vértebras. No interior da nossa coluna, a gente vai encontrar a nossa medula espinhal ou espinal. Os dois nomes estão corretos porque são sinônimos. E aqui eu tenho a visualização de uma vértebra isolada. Reparem também que a medula espinhal, ela projeta os nervos. Os nervos, eles fazem parte do sistema nervoso periférico. Então, quando a gente fala sobre coluna vertebral, a gente tem que falar também sobre a saúde da nossa coluna. A saúde, ela que mantém o funcionamento do nosso organismo, ela depende da interação das funções de cada sistema. Então, por exemplo, você tem que ter todos os seus sistemas biológicos funcionando bem no seu corpo. O sistema cardiovascular, o esquelético, o muscular, o nervoso, a interação de todos eles é que vai fazer o nosso organismo ter saúde. Então, essa doença, a poliomielite, ela foi uma doença que acometeu muitas crianças no século passado. Ela é uma doença também conhecida como paralisia infantil. E ela é provocada por um vírus que destrói os neurônios. Como consequência, ocorre paralisia e atrofia, degeneração e perda das funções dos músculos e dos movimentos voluntários. Então, por exemplo, se a pessoa não tinha mais o seu movimento voluntário, ela não movimentava mais as pernas, em alguns casos, não movimentava mais os braços, né? Ela poderia ficar totalmente paralisada. Então, foi uma doença que precisou de muita atenção da medicina no século passado. E o que reverteu completamente os casos de poliomielite, que eram muito altos, né? Na metade do século passado, para quase zero nesse início do século XXI, por causa da vacinação. Começaram a vacinar as crianças e os casos de poliomielite foram desaparecendo aí ao longo do tempo. Daí a importância da vacinação. Se hoje nós estamos no momento da pandemia da Covid-19, o que pode nos ajudar a sair desse quadro, né, a controlar essa doença, é a vacinação de todas as pessoas. Vamos pensar aqui os casos de traumatismo na medula espinhal. A
também casos de paralisia provocados por traumatismos. O que é traumatismos? É um impacto, é um choque. Por exemplo, a pessoa sofre um acidente de trânsito e tem um forte baque com a coluna. E aí, infelizmente, isso pode trazer alguns traumatismos. Por isso também a importância do uso do cinto de segurança. Então, quando as lesões ocorrem na parte torácica e no início da parte lombar da coluna, podem causar a paralisia dos membros inferiores, isso é, a paraplegia. As lesões na parte cervical da coluna podem causar a paralisia dos membros superiores e inferiores e a pessoa se torna tetraplégica. Então, vamos ver aqui na imagem. Se a pessoa sofre um acidente e tem uma lesão no início da parte torácica e na parte cervical, ela pode se tornar tetraplégica e perder um movimento dos membros tanto superiores, né, que são os braços, como das pernas. Se a lesão já é na parte inferior das vértebras torácicas, né, e nas vértebras lombares, ela pode perder parcialmente os movimentos e deixar de movimentar as pernas, que são os membros inferiores. Por isso, todo cuidado é pouco. Quando a gente fala de trânsito, quando a gente fala de evitar acidentes, né? A nossa direção tem que ser sempre defensiva para a gente ter um organismo saudável. Na nossa aula de hoje, nós aprendemos sobre a interação entre os sistemas locomotor, muscular e nervoso. Essas são as referências do nosso trabalho. E eu falo com vocês o seguinte, para a gente poder chegar, nós estamos quase no final do nosso PET 3. Por isso é muito importante que vocês façam todos os exercícios e se vocês tiverem dúvidas, procurem o seu professor ou mande para a gente no Tira Dúvidas que nós vamos responder as suas dúvidas. Hoje nós aprendemos sobre a interação dos sistemas esqueléticos, que é o esqueleto. Então, quais são as partes do esqueleto? Nós temos o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. Nas próximas aulas, nós também vamos aprender sobre o muscular, que também faz parte do nervoso, e também sobre o nosso sistema nervoso. Na nossa próxima aula, vamos também resolver exercícios e um abraço e até a nossa próxima aula.